Oi, docinhos, tia Ide voltou, tá? Hoje temos aula de português. Abra seu livro na página 86 até a 93. Amados, hoje a gente tem um assunto novo chamado pontuação. Muito importante que você vai precisar para sempre da sua vida. Vamos dar uma olhadinha nestas três imagens. Presta atenção à forma de tia ler. Maria Alice ganhou um cãozinho de presente. Maria Alice ganhou um cãozinho de presente? Maria Alice ganhou um cãozinho de presente. É a mesma frase, mas a forma de ler foi diferente. Você sentiu? Sabe por quê, meus amores? Porque no fim de cada frase tem um pontinho diferente. Aqui é um ponto final, aqui é um ponto de interrogação e aqui tem um ponto de exclamação. Então, para cada sinalzinho desse, a forma de falar foi diferente. O tom, a entonação que a tia deu na frase ficou diferente. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Vamos para aqui, para esse cartaz. Vamos lá. Esse pontinho aqui, para você que não conhece, se chama ponto final. A gente usa no final das frases declarativas, tá? Quando a gente declara alguma coisa, então precisa do ponto final. Esse aqui, que parece um cabinho de guarda-chuva viradinho, chama-se ponto de interrogação. E a gente só usa o ponto de interrogação quando a gente faz uma pergunta. Toda frase interrogativa precisa de um ponto de interrogação. Eu digo, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Você gosta de bolo? Eu não estou fazendo pergunta, precisa do ponto de interrogação. E esse aqui, que é um tracinho e um pontinho, a gente chama de ponto de exclamação. Ô, tia Ide, para que serve o ponto de exclamação? Quando a gente diz uma frase de admiração, de medo, de tristeza, de dor, aí a gente coloca o ponto de exclamação. Veja aqui se não explica exatamente o que tia Ide falou. Ponto final, encerra uma ideia. Exemplo, Mariana ganhou um livro de presente. Ponto final. Ponto de interrogação é usado também no final de uma frase, que indica uma pergunta. Você está em casa? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação é usado no final de uma frase, que indica surpresa, susto, admiração, ordem. Por exemplo, eu não acredito que você foi capaz disso. Olha que interessante. Veja esses outros exemplos aqui que tia trouxe para você. 3 frases. Vamos ver o primeiro. O bolo é gostoso. Ponto final. Uma frase simples que eu estou declarando, estou afirmando que o bolo é gostoso. Ponto. Agora, olha esse aqui. O bolo é gostoso? O bolo é gostoso? Eu estou lhe perguntando. Se é uma pergunta, você precisa colocar o ponto de interrogação. E na hora que você for ler, tem que ter o tom de pergunta. Olha esse aqui. Que bolo gostoso! Ponto de exclamação. Aí é quando a frase ela de admiração, de alegria. Veja que aqui ela está afirmando, que bolo gostoso. É como se eu dissesse, bom dia, parabéns. Então, temos aqui o ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Entendido, meus amores, a explicação desses 3 pontos. Ainda tem outros que futuramente a gente vai ver. Mas hoje no nosso capítulo são esses 3. Então, tia Ide vai deixar esta atividade mais essa, certo? Mas essas duas
todas de ponto de exclamação, de interrogação e ponto final. Mas esse assunto estava muito simples e muito pouco. E eu aproveitei para falar desse outro. Quem já ouviu falar em cedilha? Pois é. Olha esta música, Samba Lelê. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas lambadas. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolalá. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolalá. Por que, tia Ida, essa música? Você observou que nesta palavrinha que está pintada de preto tem a letra C? E que nessa letra C aqui tem um tracinho? E que esse tracinho aqui se chama cedilha? Pois é, a cedilha é um sinalzinho que eu coloco só na letra C. E mais uma outra letra, não. Mas também não é em todo C, não, meus amores. É junto quando vinha a letra C, vinha a letra, a vogalzinha A, O, U, e o som for de Sá, Só, Su. Nunca eu vou poder colocar a cedilha se junto vier o E e o I, porque o som já é de Sé e de Si. E no começo das palavras, no começo das palavras, nunca pode se colocar cedilha. Então, tem gente que chama cedilha e tem gente que chama cedilha. Então, tia fez um resumo aqui para você. Diz assim, cedilha, é isso aqui, amor. A cedilha é um sinal que se coloca no C, antes das letrinhas A, O, U, para dar um som de S. Eu nunca vou dizer que, por exemplo, cedo, cinema, tem cedilha. Não, porque não se coloca a cedilha antes, junto do E e do I. E nem no começo das palavras. Tia, me dá um exemplo aí. Doce, veja. Se você reparar aqui a palavra lá, só, o C veio junto do O. E o som é de só. Porque se eu não colocar a cedilha, fica laco. E não é lá só. Por isso é que eu preciso botar a cedilha. Veja aqui, açúcar. Esse é um bom exemplo para você a diferença, vê? Tia disse que eu só coloco a cedilha se antes, junto do C, vier a O, U. Aqui tem U e aqui tem A. Agora eu vou ler, porque tia também falou que precisa ter o som de Sá, Só, Su. Açu, a cedilha. Cá não tem som de Sá. Então, não coloca a cedilha. Senão ia ficar açuçar, não é verdade? É açúcar. Então, eu só coloco a cedilha se junto vier A, O ou U. E quando eu ler, tiver som de Sá, Só, Su. Coisa que aqui não teve. Veja aqui, cabeça. Se você não pensar, você vai dizer, então o C veio junto do A, eu vou botar aqui a cedilha. Aí você lê sabeça, não, você lê K, e K é C com A, não é? Então aqui não tem cedilha. E além de tudo isso, tia falou que o primeiro C, o C que começa as palavras, não tem cedilha. Vamos ver essas palavras aqui, doce. Tia disse que quando vier junto do C, não tem. Já é Sé. Cinema. Quando o C vier junto do I, não tem. E além do mais, o C tá começando aqui, Caruaru, tia, o C vem junto do A, mas não tem som de Sá. Você não diz Saruaru, você diz Caruaru. E aqui no começo, não se bota cedilha. Vamos ver o outro,
Casa. Cá não é C com A? Não tem cedilha. Para ser cedilha, precisa o som de ser de sa, só, su. Se eu botasse aqui, ia ficar sassa. Mas não pode, porque quando C começa a palavra, não tem cedilha. Ok, meus amores? Sendo assim, tia Ide vai deixar aqui o exercício para você fazer sobre cedilha. Até a página 93 e eu já volto para a gente corrigir. Um cheiro.